É isso aí, eu sou o Alisson Gomes e esse é o podcast Biblificando. E o nosso objetivo é trazer a luz das Escrituras para o seu dia a dia. Fica comigo e bora biblificar a sua vida. Junto aqui novamente, e eu confesso que eu estava muito ansioso pelo conteúdo desse episódio de número 2 do nosso podcast Biblificando. Hoje nós trataremos aqui de um assunto muito sério, que requer alguns cuidados ao falarmos dele, porque envolve uma série de sentimentos e de fragilidades no que diz respeito a essa máquina chamada de ser humano. Como você já pôde ver aí no título, o tema de hoje é depressão. Pessoal, acredito que seja um tempo e um momento muito oportuno para a gente falar aqui sobre o tema depressão. Afinal de contas, nós estamos passando por um período muito delicado das nossas vidas. Nós estamos vivendo aí sob a pressão de uma pandemia, de um caos mundial. Estamos no meio de uma nova maneira de viver. Completamente do nada, nós somos aí arrastados por uma enxurrada de novos hábitos e uma nova ideia de vida foi introduzida aí no nosso contexto. Só que tem uma coisa. Nós não mudamos, certo? Nós continuamos sendo os mesmos seres cheios de limitações, assim como nós éramos antes. Então, meio que essa nova realidade, essa nova crise que chegou, ela acabou aí somando com todas as nossas outras crises que já vinham desempenhando muito bem seu papel. Mas e aí? Como nós temos lidado com isso? Será que os casos de depressão tomaram uma proporção ainda maior nesses dias? O que você acha sobre isso? Meus queridos, gostaria de começar aqui então dando algumas informações técnicas a respeito da depressão. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno. Cara, é muita gente. Você tem noção do que são 300 milhões de pessoas? É gente à beça, né? A OMS também diz que a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e que ela contribui de forma importante para a carga global de doenças. Um episódio depressivo pode ser categorizado como leve, moderado ou grave, a depender da intensidade dos sintomas. Um indivíduo com um episódio depressivo leve terá alguma dificuldade em continuar um trabalho simples e atividades sociais, mas sem grande prejuízo ao seu funcionamento global. Durante um episódio depressivo grave, é muito improvável que a pessoa afetada possa continuar com atividades sociais, de trabalho ou domésticas. E aí, logo de cara eu gostaria já de destacar aqui uma coisa. Como a gente acabou de ouvir aí, um indivíduo que sofre com sintomas graves de depressão dificilmente consegue manter suas atividades sociais normalmente. E é interessante nós falarmos isso porque hoje, por conta dessa pandemia que nós estamos enfrentando, por conta do coronavírus, nós estamos sendo impedidos também de ter nossa vida social como nós tínhamos antes. Nós já não temos mais aquela chance, aquela oportunidade que nós tínhamos de estarmos com as pessoas que nós gostamos, convívio normalmente como nós tínhamos. Nós não podemos estar nos cultos, nas igrejas, como nós podíamos fazer antes, porque fechou tudo, tem voltado aos poucos com diversas limitações, né? E eu não estou aqui falando isso com a intenção de comparar as situações, eu jamais faria isso. Mas no sentido de nos colocarmos no lugar de uma pessoa que sofre de depressão e já convive com essa consequência de se sentir levado a não ter mais uma vida social como tinha antes, de não poder desfrutar de um envolvimento, de uma proximidade com as pessoas que ela ama, certo? E cara, infelizmente, nós ainda temos muita dificuldade de lidar com essa situação. E mais infelizmente ainda, dentro das igrejas ainda existe um pensamento muito falho de associar a depressão com pecado, ou com demônio, ou com falta de fé, falta de Deus, enfim, diversas outras coisas. Eu mesmo já fiz isso e eu não me orgulho muito, tá? Mas eu também não estou dizendo que nenhum caso de depressão, que eles não podem ser causados por essas coisas que eu acabei de citar. Isso é algo que sim pode acontecer.
Mas, cara, nós não podemos ser insensíveis ao ponto de dizer que uma pessoa que está doente está passando por isso por conta de situações, entre aspas, espirituais. É importante, sim, a gente sempre se lembrar de olhar para a depressão como uma doença, realmente. Porque ela, de fato, é uma doença. E eu vou deixar um outro dado aqui. O professor e doutor Mário Rodrigues Lousan Neto, ele disse que a depressão é uma doença como qualquer outra doença. E ele diz também que ela é uma tristeza profunda e duradoura. E que hoje existem diversos tipos de tratamentos para alívio do sofrimento que ela traz. E aí o Dr. Lousan continua dizendo aqui que a cada ano, 1 em cada 20 pessoas apresentam sintomas depressivos. E que as chances de alguém ter depressão ao longo da sua vida são de cerca de 15%. Esse é o momento que você solta aquele bom e velho "tá amarrado" aí na tua casa. Pois bem, agora que a gente já deu bastante informação técnica sobre o tema e nós já entendemos também que a depressão é uma doença sim, nós vamos ver também que ela é algo que foi vivida por grandes homens de Deus. Imagina, Alisson, tem homem de Deus com depressão não, menino? Você tá doido? Meus amigos. Vamos dar uma olhada pra gente entender, ó. Eu vou começar falando de Elias. Olha o que diz lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4. Versículo 3 começa dizendo o seguinte: Elias teve medo. E aqui nós já fazendo um parêntese, aqui nós já temos uma característica da depressão: medo. Continuando, fala: e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. E essa é mais uma característica, mais um parêntese aqui. Outra característica da pessoa depressiva: ela se isolou, ela deixou o seu servo, ele deixou o seu servo e se isolou. No versículo 4 diz: e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou debaixo dele e orou, pedindo a morte. Outro parêntese aqui. Essa é a maior característica e mais forte de uma pessoa que sofre de sentimentos e de uma doença depressiva grave, né? Ele desejou a morte, ele pediu a morte. E ele continua dizendo: já viu bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E nós vamos ver mais um exemplo aqui, para deixar mais fixado isso na nossa mente, que é o exemplo de Jeremias. Eu vou ler 2 versículos. O primeiro é de Jeremias, capítulo 20, versículo 14, que diz: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. E no capítulo 20, no versículo 18, diz assim: por que saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que meus dias se consumam na vergonha? Então, nesses 2 versículos, também temos outras características muito presentes nos pensamentos de uma pessoa depressiva, certo? Ela deseja nunca ter nascido e se sente como uma pessoa que não tem a menor serventia aqui, que não tem algo que ela possa acrescentar para as pessoas e até mesmo para ela. E o último exemplo que eu gostaria de deixar é o de Davi, no Salmos 18, versículo 4, que diz: tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. E no capítulo 119, versículo 28, diz: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Então, Davi aqui ele apresenta um sentimento, uma tristeza muito profunda, e é um sentimento que ele mesmo julga ser um sentimento de morte, o que faz ele desejar a morte. Então nós vimos aqui o exemplo de 3 grandes homens de Deus, pessoas escolhidas, fortes, cheios de conhecimento, que podia direcioná-los em suas caminhadas, pessoas que muito provavelmente não sofriam com uma falta de fé, eles não tinham dúvidas de que Deus poderia livrá-los desses sentimentos. Eram homens como nós, sujeitos a pecar, como também nós pecamos, mas que sem sombra de dúvidas não eram escravos do pecado. E mesmo assim passaram por momentos extremamente difíceis, momentos de dor, de angústia, de sofrimento, momentos que eles sentiam medo, tristeza profunda e até mesmo chegar aí ao ponto de sentir, desejar morrer. Então na Bíblia nós não vamos encontrar a palavra depressão descrita claramente aí, mas com certeza esses versículos que nós acabamos de ler
Eles descrevem alguns dos principais sentimentos que acompanham uma pessoa que passa por essa situação. Então, grandes teólogos e grandes estudiosos, analisando as vidas desses 3 grandes homens de Deus, eles constataram que eles passavam ali no momento das suas vidas por um momento de depressão. Eles viviam essa depressão. Só que assim, cara, eu não sou doido de pagar de cético aqui e dizer para vocês que Deus não é poderoso o suficiente para realizar um milagre e curar uma pessoa que sofre dessa doença. Porque é lógico que ele pode fazer isso, ele é Deus. Todo o poder que existe está nas mãos dele. Mas na real, eu acho que falta um certo feeling da nossa parte, sabe? Nos falta um certo olhar crítico para entender que nós somos privilegiados demais por viver em um tempo onde o próprio Deus tem usado pessoas, dado inteligência a elas para elevar o nível da medicina a um patamar muito alto, onde ela jamais esteve, em um nível de desenvolvimento constante, sabe? Banhada pela mais alta tecnologia. E que a cada dia que passa, ela se aprimora e evolui ainda mais. Isso tudo foi Deus quem nos deu. Foi Ele quem nos presenteou com isso. Ele que tem capacitado e gerado formas e meios das pessoas realizarem isso. Então, o grande objetivo aqui desse nosso segundo episódio do podcast Biblificando é falar com você, amigo, amiga que nos ouve e que se encontra em qualquer grau que seja de depressão, ou se você até mesmo conhece alguém que esteja nessa situação, enfrentando esse problema gigante, enfrentando, na verdade, esse gigante. Eu quero te incentivar aqui, assim, você procurar um pastor, alguém que seja sério e que se relacione com fidelidade com a palavra, mas eu te incentivo também, ainda mais, a procurar um médico. Procure uma ajuda profissional. Claro, jamais se esqueça de que toda a sabedoria e que toda a capacidade vem de Deus. E é através dele que nós podemos ser curados e restaurados de todo e qualquer problema. Mas lembre-se que ele também usa pessoas para exercer papéis fundamentais aqui. E nós, como igreja do Senhor aqui, nós devemos, na verdade, estar à disposição de toda e qualquer criatura que por algum motivo tem vivido esses dias tão difíceis e dias que têm se tornado ainda mais difíceis diante dessa pandemia que nós estamos vivendo. Nós precisamos aí estar dispostos a entender e dispostos a estender as nossas mãos também e entregar a quem precisar um evangelho que salva, que nos livra da condenação e nos leva a uma vida de pleno gozo eterno ao lado de Cristo, certo? Eu gostaria então de encerrar esse podcast, esse nosso segundo episódio, fazendo uma oração por você que está vivendo esses dias de aflição. E que você possa, neste momento, meditar, elevar o seu pensamento a Deus, se desligar do mundo à sua volta por um instante, aí, por alguns minutinhos, e orar junto comigo. Pai, eu estou aqui como servo seu, como mais um peregrino trilhando por ruas de difícil acesso, mas certo de que caminho em direção ao alvo que é o Senhor. Eu creio em Ti e na Sua grande obra redentora na cruz do Calvário. Obra essa que teve por objetivo nos salvar e nos libertar dos nossos infinitos pecados. Pai, essa é a maior bênção que nós podemos ter. E nela nós queremos nos alegrar e nos satisfazer também, Pai. Mas, Senhor, nesse instante eu quero colocar a vida desses meus irmãos que estão nos ouvindo, que têm passado por dias tão turbulentos, tão escuros e tão vazios, sentindo como se estivessem cada vez mais longe de um refrigério para suas almas. Eu clamo pela sua misericórdia, Pai. Peço que o Senhor derrame sobre eles o seu bálsamo, traga paz e traga alívio para esses corações e para essas almas. Guie cada um deles, Pai, em seus caminhos, trazendo luz na suficiência da Tua palavra. Eu te louvo, te exalto e te agradeço por tudo. Amém. É isso aí, nós vamos ficando por aqui, felizes por mais essa experiência que Deus tem nos proporcionado de poder crescermos juntos aí em conhecimento da palavra.
Compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas que você puder. Envie aí nos seus grupos de amigos, da família, da sua igreja. E use deste artifício para ser um propagador da palavra de Deus, ok? Fique com Deus, um grande abraço e até semana que vem, se o Pai assim nos permitir. Vamos biblificar geral.